Através do nosso WhatsApp, o 99040322, a gente recebeu reclamações de telespectadores que sofrem com doenças crônicas, como é o caso do lúpus, uma doença autoimune, e que precisa de medicação que está sendo adotada pelas pessoas no combate à Covid-19. E nós recebemos a reclamação da dona Socorro, que mandou um vídeo para nós explicando exatamente a dificuldade que ela tem enfrentado. Vamos ver. Eu sou uma pessoa que precisa dessa medicação, da hidroxicloroquina, desde 2016. Então, eu faço uso dela já há 4 anos. Então, no momento, há 2 meses, exatamente 2 meses, ela sumiu, definitivamente sumiu das farmácias. A gente não consegue encontrar. Até nas farmácias de manipulação, eles não estão mais recebendo, porque não tem material para fabricar esse remédio. Então, eu já faço uso dessa medicação, né, que é o último dessa lista, que é o Equinol. De segunda a sábado, eu preciso dessa medicação para tratamento de lúpus. Então, eu não posso ficar sem essa medicação. Daí então, reclamação das pessoas que não têm acesso à hidroxicloroquina em função dessa procura exagerada no período de combate à Covid-19. Para tentar esclarecer um pouco mais a respeito da importância desse medicamento, Cláudia Brandão, nós estamos recebendo aqui ao vivo o Dr. Mário Sérgio Santos, ele que é professor da Universidade Estadual do Piauí, é professor da disciplina de reumatologia e vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutor Mário, muito obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Gostaria de saber do senhor por que esse remédio é tão fundamental no controle de doenças como o lúpus, por exemplo. Olá, boa tarde, Joelcio, boa tarde, Cláudio, um prazer estar com vocês. Boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. Nós vamos procurar passar informações bem objetivas que sejam de fácil compreensão para o grande público. A cloroquina, e eu vou focar basicamente na hidroxicloroquina, porque a grande maioria dos reumatologistas do mundo usam a hidroxicloroquina, ela é usada, só para a gente ter uma ideia, no lúpus desde a década de 60. Então, só para a gente situar em retrospecto, o primeiro estudo que confirmou os bons resultados da cloroquina no lúpus é de 1959. A maioria das pessoas que estão assistindo nem tinham nascido ainda. Foi publicado num periódico de grande prestígio, The New England Journal of Medicine. Então, a partir da década de 60, a hidroxicloroquina ou a cloroquina passaram a fazer parte do arsenal de tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, inicialmente para o lúpus cutâneo, e depois esse uso se estendeu para as diversas manifestações do lúpus, desde manifestações de pele até manifestações das juntas e dos órgãos internos. Porque, como a gente sabe, o lúpus é uma doença sistêmica, o que quer dizer que ela pode afetar potencialmente afetar diferentes órgãos. Então, o seu uso é um uso como se fosse um coringa, é usado para tudo em lúpus. Então, é uma droga de fundamental importância no tratamento dessa doença. Depois, só para deixar as coisas mais claras, a cloroquina no âmbito das doenças autoimunes, porque a nossa experiência é com doença autoimune. Nós não vamos falar do uso de cloroquina em Covid, porque não é essa a nossa experiência. Então, depois, esse uso se estendeu para 3 outras condições de doença autoimune: artrite reumatoide, síndrome de Sjögren e síndrome antifosfolípide. Dado que Sjögren e antifosfolípide são pouco comuns, o grande uso da cloroquina é restrito. Eu digo no âmbito da autoimunidade, porque ela é uma droga antimalárica também. É restrita ao lúpus e artrite reumatoide, predominantemente ao lúpus eritematoso sistêmico ou ao lúpus cutâneo. Vou pedir para o senhor se afastar um pouquinho, né, encostar-se na cadeira, para a gente vê-lo melhor, tá? Para a gente ajustar aqui a posição durante essa entrevista. Deixa eu ver se a gente melhora aí o doutor Mário, está se reposicionando, está aí. Bom, doutor Mário, agora a Cláudia Brandão tem uma questão para o senhor. Deixa eu ver se a gente melhora isso aí. Tá? Só baixar um pouquinho o vídeo para a gente ver melhor o seu rosto, doutor Mário. Aí, tá bom? Tá melhorando. Dá para baixar ainda mais um pouquinho. Se eu baixar um pouquinho mais, fica Pronto. Perfeito. Tá ótimo, agora sim. Boa tarde, doutor Mário. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os prejuízos para o paciente de lúpus ou de artrite reumatoide que fica sem esse medicamento, quando ele não consegue encontrar esse medicamento nas farmácias. Como está ocorrendo agora? Qual é o prejuízo para ele? O prejuízo é muito grande mesmo. Só para a gente
procurar ser bem objetivo, o lúpus é importante tanto para o tratamento, como é importante para a prevenção de complicações no lúpus eritematoso sistêmico. Então, um paciente que deixa de usar a cloroquina, a gente tem certeza que a doença que estava controlada vai ficar ativa. Isso é uma coisa absolutamente previsível. Parou de usar a cloroquina, a doença retorna. Nos seus diferentes aspectos, na pele, na junta, nos rins, no sistema nervoso central, no sangue, etc. Então, ela é absolutamente imprescindível. E tem uma outra coisa que é importante destacar. A cloroquina não é importante só para o lúpus em si, mas é importante para as comorbidades que acompanham o lúpus, como, por exemplo, as alterações cardiovasculares. A cloroquina tem um perfil de uso e de benefício muito importante no quesito cardiovascular. E os doentes com lúpus têm um risco aumentado para desenvolver eventos cardiovasculares, notadamente aterosclerose. Então, privar os pacientes de lúpus dessa droga provocar um prejuízo inestimável para essa população de pacientes. Agora, o senhor, na sua resposta, me veio uma dúvida, doutor Mário. O senhor falou que ela é importante não só para o lúpus em si, mas para outras doenças associadas e citou o caso das doenças cardiovasculares. Sem entrar na polêmica da Covid, um dos argumentos levantados pela corrente que é contrária ao uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o novo coronavírus é justamente a possibilidade de provocar arritmia cardíaca. Por que no caso do lúpus funciona e no outro não? A diferença está na dosagem da administração do medicamento? Então, vamos lá. Nós estamos na curva de aprendizado de uso da cloroquina nesta virose. Não é o caso das doenças autoimunes. Nós destacamos no começo que a cloroquina começou a ser usada para o lúpus na década de 60, logo tem 60 anos de uso. Então, a gente tem uma clareza muito grande do que pode acontecer. De um modo geral, se a gente for classificar o perfil de segurança da cloroquina para o lúpus, a gente pode dizer que o perfil de segurança é bom. Sim, é bom. Agora, toda situação precisa ser particularizada. A toxicidade do coração ela é conhecida na cloroquina. A gente chama isso de cardiotoxicidade. Então, vamos circunscrever isso melhor para que as pessoas compreendam bem. A pessoa que tem coronavírus, ou que tem lúpus, ou que tem outra doença, ela pode ter também uma doença cardíaca, ela pode ter uma miocardiopatia, ou ela pode ter um problema de distúrbio de condução no coração, como comorbidade. E aí você usa uma droga que é potencialmente tóxica para o coração. Então, é claro que para uma pessoa que já tinha uma condição de base, um coração ruim, ao usar cloroquina, isso potencializa. Essa é a razão pela qual é dito, está em todos os protocolos, os meus colegas que estão na linha de frente, esses heróis que estão fazendo um trabalho extraordinário no combate à Covid, eles sabem disso, está no protocolo que o paciente que vai usar precisa de um eletrocardiograma. O médico, colega nosso que vai usar, ele precisa saber qual é a função renal do paciente, ele precisa saber que drogas o paciente está usando. Algumas drogas misturadas com a cloroquina, como a digoxina e o metoprolol, pode aumentar um pouco a toxicidade. Então, o médico faz o eletrocardiograma, olha parâmetros eletrocardiográficos como o espaço QT, que é bastante conhecido, e vê se diante daquele aspecto eletrocardiográfico a cloroquina é mais ou menos tóxica. E aí, essa é uma decisão que precisa ser compartilhada, inclusive é preciso o consentimento do paciente. Agora, doutor Mário, em relação às doenças autoimunes que precisam dessa medicação, qual é a dependência dessas pessoas a esse remédio? Elas precisam tomá-lo durante a vida inteira? É mais ou menos esse ou não? 100% de acordo, Joelson, é isso mesmo. É uma droga de uso contínuo. O paciente não pode prescindir do uso da droga. Você pode até, numa base individualizada, verificar se é possível desmamar, um termo que nós médicos usamos para designar esse regime terapêutico de menor dose. Está tomando todo dia, por exemplo, então, se o paciente está tudo bem, vou para dias alternados.
Claro que quando a gente fala em toxicidade da cloroquina, essa toxicidade é muito tempo, essa toxicidade, vamos deixar bem claro, ela é dose dependente e tempo dependente. Então, esses dois aspectos são absolutamente imprescindíveis quando você vai manejar uma droga dessa. É ter o conhecimento básico de que os efeitos adversos, eles são tempo dependente e dose dependente. Então, você precisa saber qual a dose que você está autorizado a usar. Nós, na reumatologia, não usamos dose acima de 5 miligramas por quilo de peso. E temos clareza de que, a partir de 5 anos de uso, a toxicidade aumenta muito, sobretudo para o olho. No olho, tanto a córnea quanto a retina podem ser afetados. O prejuízo é muito mais grave e ameaçador quando é na retina. Na córnea, não. Você tira a droga, volta tudo normal, céu de brigadeiro. Mas quando a toxicidade é para a retina, aí é uma complicação irreversível. Segundo o senhor falou, por causa desses efeitos tóxicos da hidroxicloroquina, mesmo os pacientes de lúpus e de artrite reumatoide que necessitam desse medicamento para manter a doença em controle, permanentemente eles têm que ser avaliados com outros tipos de exames para ver se não há órgãos comprometidos. É isso, doutor Mário? Certamente, periodicamente o paciente precisa ser submetido ao que nós chamamos de monitoramento clínico. Esse monitoramento clínico, a gente se vale, obviamente, de exames laboratoriais, desde exames mais simples até um exame que inclui mapeamento da retina e tomografia de coerência óptica, que os oftalmologistas conhecem muito bem. Eu queria ouvir a opinião do senhor, que há muito tempo já trabalha com esse medicamento, como o senhor citou até, as pesquisas para essas doenças específicas a que o senhor se refere, vêm desde o início da década de 60. Qual o risco para pessoas que não têm sintoma nenhum e por conta própria estão tomando preventivamente esse medicamento, doutor Mário? Na verdade, isso é algo muito novo. Nós nunca antes... Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que isso é importante para a gente esclarecer. A ideia de usar cloroquina no coronavírus, ela partiu de dados que a gente chama in vitro, ou seja, de laboratório. Como assim? Os pesquisadores pegavam cultura de células e infectavam essas células com vírus. Dengue, chikungunya, zika, ebola, hepatite B, C, e até o SARS-CoV-2, que é o vírus causador dessa Covid-19, que é de 2019. Então, eles viram que sim, a droga tinha uma atividade antiviral, novamente, em células in vitro, no laboratório. Quando se partiu para tratar clinicamente pacientes com essas doenças, o resultado foi desapontador. Nós não estamos dizendo que está decretado que isso vai acontecer também com a Covid-19. Não estamos dizendo isso. Nós estamos fazendo um retrospecto histórico, um registro histórico para dizer que em todas as situações virais nas quais se tentou usar hidroxicloroquina, houve o que a gente chama falha terapêutica, não foi útil. Então, a gente nunca, assim, nós reumatologistas nunca usamos cloroquina preventivamente, exceto numa situação mais, isso é um pouco de sofisticação, chamado pré-lúpus, que é alguém que tem uma chance maior de desenvolver lúpus, mas os sintomas não afloraram, não irromperam completamente, então a gente pode se valer de uma estratégia preventiva. Isso não é errado, é correto. Agora, no âmbito de doenças virais, nós não temos a menor experiência, nós e nem ninguém. Não existe não foi testado um protocolo clínico em nenhum lugar do mundo que pacientes em regime de cloroquina previnem eclosão, aparecimento de vírus. Não existe. Doutor Mário, muito obrigado pela entrevista concedida aqui a nós, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Falando a respeito deste assunto tão polêmico e preocupante, né? Precisamos nos informar cada vez mais sobre os efeitos das medicações em um período em que as pessoas estão procurando por esses remédios. E principalmente não tomar de forma aleatória, primeiro, porque vai faltar para aqueles pacientes que precisam fazer uso contínuo do medicamento, como explicou o doutor Mário, pacientes de lúpus e de artrite reumatoide. E segundo, porque como ele também explicou, precisa de
que haja um acompanhamento de exames médicos paralelos para medir, avaliar a função cardíaca, avaliar a função renal. Então, não é coisa para se tomar como se toma aspirina, né? É verdade, Cláudio. Cláudio, quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Joelson. Até amanhã. Até amanhã, Cláudia Brandão, trazendo informações aqui no nosso Jornal do Piauí.